Bola! Estamos na semana 7 do CBLOL. A gente fez a Loud e a Kabum agora. No fim de semana a gente saiu 2-0 contra a NTZ e a Liberty. A gente conseguiu executar muito bem nosso jogo, a gente foi bem confiante. O problema acho que deu uma mudadinha de patch, né? A gente tá testando algumas coisas novas, umas coisas diferentes. A partir de agora é muito bom que a gente continue 100%, porque a gente consegue garantir a vaga nos playoffs, mesmo que empate com algum time por causa do ímpeto no segundo turno, que vale muito na tabela. Dentro da Fúria a gente trabalha bastante para desenvolver novos talentos, então o Academy é um lugar legal para isso. E eu acho que também é uma preparação para que eles possam subir para o CBLOL, né? E aí, Jabos? Chegou agora? Isso. Uou. Aí, eu falei, cara, só corta aqui, ó. Aí o cara deu umas pinicadas aqui, eu, mano, tá esquisito isso aqui. Hoje ele fez ontem, E agora fez de novo? Que isso? Hoje teve classificação. Hoje, todos os dias das nossas vidas tem classificação. Bom, o último final de semana de jogos do CBLOL foi um final de semana bem bom pra gente. Não só a gente saiu com 2-0, mas a gente saiu com 2-0 bastante convincente. A gente fez 2 boas partidas, 2 bons early games, transicionamos bem para o mid-game, tivemos bastante controle do jogo, ditamos o jogo mesmo. E eu acho que, assim, tirando alguns detalhes assim, que a gente ainda precisa acertar, eu acho que foram excelentes jogos. Acho que a gente mostra o potencial que o nosso time tem para terminar bem agora a fase regular e chegar forte para os playoffs. Quando o patch muda, falta a gente se organizar um pouco, mas no final a gente está conseguindo se organizar já e tá ficando legal. Como é estar 100% no segundo turno? Cara, 100% do segundo turno é bem confortante, mas não é hora de relaxar, assim. Acho que é bom porque mostra que o time tá encaixando, assim, e é no momento certo, eu diria, tipo, no começo do segundo turno. É muito bom, tipo, ver a torcida, tipo, todo mundo tá apoiando bastante a gente. É muito da hora, tipo, ver como todo mundo me acolheu, assim, no CBLOL, tipo, foi muito da hora. Então, tipo, acho que eu tô sempre tentando dar meu melhor e a gente vai querer continuar assim. Tá 100% segundo turno é bom demais. Foram 3 jogos, né? 3 wins seguidos até agora. E a gente planeja continuar essa win streak. Esse final de semana pegar umas 5 winzinhas e continuar 100%. Se existe um lugar para você perder, que seja no primeiro turno, que seja no começo do campeonato, não adianta nada. Eu sinto que quando você começa, eu já tive os dois lados na minha carreira. Normalmente eu começo o campeonato mal e depois eu vou recuperando, e eu sinto que esse embalo é muito bom, muito importante pro campeonato, pela forma como ele é. E você chegar no playoff bem, com poucos erros, conta muito. Então eu senti também que quando eu joguei eu tava ganhando tudo no começo do campeonato. Parece que você não acha o que você tem que melhorar tão rápido. Então você chega no playoff com muitas falhas, porque suas falhas começaram a aparecer muito tarde. Por conta de você ter ganho tanto no começo do campeonato, você não enxergou isso antes. Eu sinto que a gente tá num bom momento aí e eu fico feliz que a gente esteja ganhando agora. Aê! Tudo bem? Nossa, todo mundo deu risada na minha regata. Eu quero ter vergonha. Vai me enxergar na regata. Com a D-Bot que escala, tem 2 possibilidades. Meu nome é Eric, meu nick é Furis, tenho 28 anos e eu sou head coach do Academy. Se eles se habituarem com a pressão da competição, acho que é uma coisa importante. Se acostumarem a receber certas cobranças, assim, tá habituado com a rotina e também receber bastante feedback para poder melhorar. Acho que é isso, na verdade. Meu nome é Leonardo, o pessoal me conhece aqui como Maze. Hoje eu trabalho em torno do projeto Trainee no desenvolvimento dos atletas. A gente acompanha bastante a solo kill. Internamente a gente tem algumas métricas que a gente avalia e aí através dessas métricas a gente primeiro faz um processo de entrevista, convidando esses jogadores a participar do projeto. A gente faz um questionamento base, um tryout e caso ele é aprovado, ele faz parte do projeto. Eu acredito que o nosso projeto Academy, a Trainee Academy, ele seja muito importante em 2 fatores, né? O primeiro fator é a gente ter essa
essa renovação constante, né, de atletas, ter gente boa chegando constantemente, a gente poder contar com isso para o nosso futuro, vamos dizer assim. E o segundo ponto é que eu acredito que é o que mais se aproxima dos esportes tradicionais em relação a ter reservas ou ter um ambiente competitivo saudável dentro de casa. E aí eu gosto também de fazer alguns testes antes, né, fazer testes internos antes de tomar a decisão. Então, foi assim, durante a minha carreira toda foi assim. Fizemos alguns testes, vimos isso, medimos, pensamos. Hoje em dia na Fúria a gente tem a gente coleta dados, né? Então tem até os dados para mostrar pra gente o que tem mais fit, né? Então leva-se tudo isso em consideração. A principal diferença é que você teve toda uma preparação na base, então você não tá lá você tá lá para ganhar, obviamente, mas você tá lá para melhorar, para você criar uma base, para você aprender. E quando você sobe assim pro CBLOL, eu acho que é hora de você se provar, assim, mostrar que você aprendeu as coisas direito, que você tem necessário para estar lá. A entrada no CBLOL foi meio que uma surpresa, assim, foi meio que do nada. O maestro, chamou, assim, falou que queria fazer alguma mudança no time, etc. E ele me chamou para fazer parte. Mas meu objetivo principal já era esse, eu só não esperava que ia ser tão rápido, podemos dizer assim. Eu queria jogar meio que um split da Academy, 2 no máximo, e depois já ir pro CBLOL direto. Acabou que foi mais rápido, mas foi da hora. Acho que eu me dedico bastante, tanto em treino quanto, fora, então acho que é só consequência, meio que assim, por isso dizer. Gosto bastante de jogar essas coisas diferentes, então acho que ajuda bastante nesse meta e acho que foi por causa disso. Acho que sim, acho que ele encaixou bem no time. Cara, ele é um novato, mas ele não parece. Tem 17 anos, ele joga bem tranquilo, não fica nervoso. Ele fala as coisas que ele quer fazer, ele é bem confiante. Fiquei bem surpreso, positivamente por ele. Acho que teve uma adaptação bem rápida, bem tranquila assim. Chegou jogando como se não fosse nada. Acho que principalmente questão de Champion Pool, a gente estava tendo um pouco de problema com isso, a gente estava um pouco limitado no bot e o meta atual está totalmente voltado para o bot, né? Então ele agrega muito principalmente nisso, em questão de Champion Pool, e ele é muito bom individualmente também. Eu acho que o Ayu é um jogador que, muito diferente dos outros, assim, eu acho que ele se destacou muito rápido no Academy, ele foi um jogador que demonstrou uma maturidade assim, muito grande, ele é um cara que é muito centrado, acho que as ideias dele são muito claras no jogo, né? Então acho que para um jogador que está começando, ele já tem uma cabeça muito pronta, assim. Então acho que é por isso que ele foi tão bem assim no CBLOL e no Academy também ficou evidente que ele estava bem acima. A gente tem 2 exemplos recentes, no caso o Gucci e o Ayu. O Gucci ele teve uma transição que foi bem bacana, que foi até antes da franquia ela iniciou no Brasil, né? Foi bem legal o acompanhamento que ele teve, o treinamento que ele teve, e ele passou por toda a mudança interna também da Fúria. E hoje ele tá super bem, super inteligente, é um cara assim diferenciado, que a gente já teve muita sorte aí de ele ter acreditado no processo, se desenvolveu bastante, cresceu como profissional aqui dentro e hoje está trabalhando no Campeonato Brasileiro, né? Tem um significado um pouco especial, assim, porque, querendo ou não, sempre na mesma org, com as mesmas pessoas, assim, tem uma... Como é que fala? Uma relação legal com as pessoas. A Zaz, por exemplo, quando eu entrei, ela era manager de LoL, tá ligado? Hoje em dia ela é head de esportes e tal, então é bem legal, assim, porque você sempre tá com as mesmas pessoas ali. Como é que você sente que agora você é famoso? Famoso? Você é famoso, já. Cara, não sei dizer, velho. Eu não me sinto famoso, mas é de boa. Não gosto muito de rede social, então é duro. Eu não é, Brad. Não. Isso aqui é uma sacanagem, ó. Cheio de gente aqui hoje. Olha o jeito que o cara, o treinador veio. Regata. Olha o pé dele, grava o pé dele. Não, isso aqui é uma sacanagem. Cheio de gente, cheio de fã. Mas eu era feliz, eles vieram aqui atrás, eles olharam e que bizarro. Você já viu o copo da Fúria? Mostra aqui, Brad, na câmera. Eu quero um copo. Posso levar, Brad? Pode levar. Posso mesmo? Pode mesmo. Não, em casa tô precisando do copo. Pode levar. Vou levar então. Se tu levar, ele tá gravando e já mandando dele do chão, falando quem roubou. Não, tá certo. Não dá do caralho. Vai, ó, descer. Você faz muito devagar, por favor. Calma, Trigo, tá muito rápido. É pra fazer assim? Calma, eu tô aprendendo. Vai quebrar o pulso da princesa. Você tá estralando toda vez. O meu também, tá? Não, o Gucci tá fazendo errado de novo. Mais uma atividade. Vamos fazer duplas de novo? Eu vou com o Rato Wilson. É de novo aquele treino do... Vai. Pega a bola.
Joelho. Bola. A bolinha entrou e não saiu mais. Mano, eu tô passando mal. Vai buscar a bolinha, cara. Tem que achar a bolinha. O time tava assim, ó. Aí o Brad falou, bola! Aí ele. Eu entro num pau decidir. O que tu acha que ganha? Dá um copinho aí. Como que é, Fenemir? Bota o prato de comida aí pra mim. Bota o prato de comida. Não, tira a meia, você não vai entrar no street com o medo da vez. Vai tomar no seu c. Vou jogar com você com o medo da vez. Mano, esse cara tá me estressando, velho. Trocar soco não tem trocação. Aí eu bato e ele apanha, viado. Então bate nele, uma vezinha só. Você tem que entender que eu tenho a técnica, entendeu? Você pode ter a força, mas se eu te encaixar um, viado, eu te desmaio. Que técnica que tem, cara? É a técnica, viado. Eu sei o ponto. Que técnica? O ponto que, mano, se você acertar, Ó, você... ó, o golpe dele, Gelatina. ó o golpe dele. O negócio de Pringles, você treinou muito esse aqui já, ó. Você vai dar de chegar, fazer a postura do cigarro. Bora. Fúria! 1, 2, 3, fúria! Terceiro jogo do dia, então, Fúria contra a Loud. Tá na hora do jogo, tá na hora da gente ver quem vai sair desse 6-6, meus amigos. Então chega mais porque tá valendo! A Fúria vai tentar contestar. Não tem nível 6 aqui, só o Envy, a evolução veloz. O Root vem chegando também pra tentar garantir a eliminação, por enquanto ninguém cai. Cells na linha de frente, Gucci eliminado. First Blood na jogada, vai tentar recuar agora, gasta o flash, vai pra longe. Deve cair também o Cells, exatamente o que acontece é um pra cada lado. O Root vai fazer o desengage. O First Blood ficou com a equipe da Loud, mas teve também combate direto pra cima deles. Vai ter que recuar, boa utilização do ult agora, do Tinoz, quebra o cronômetro, tá no meio de todo mundo, gasta o flash, vai pra longe. Feitiços importantíssimos, Gucci eliminado, não tem caçador, jogados pra cima, belíssimo ultimate no Cells, ele ganha um tempo dele, mas olha a vida da equipe da Loud, não tem ninguém por ali pra sobreviver, aos pouquinhos, Tinoz faz o dele, olha o tempo que ele ganha, mas o Blizz também por ali, o Envy é um festival de abate, são 3 pra cada lado. Olha só o Gucci. Ult pela lateral, na mesma hora responde o Croc, mas ele pode ser eliminado, dash pra longe, vai tentando sair com vida, e olha só quem chegou, FNB! No meio da Loud, ele garante o abate, vem saindo, chega agora o Envy, mas só tem uma eliminação, acham ainda no meio do caminho por ali o robô que pode ser abatido, mas ele vai segurando o máximo que ele pode, ele se estende, o Tinoz acaba caindo, o robô deve ir embora também, ele já levou agora o Alkai, mas tem hoje o Guardião, e a Fúria faz o seu milagre mais uma vez! Ai, a situação complicada, o dragão é da equipe da Loud, eles têm alma, porém vai entrando a equipe da Fúria, tá no meio de todo mundo, FNB acaba sendo eliminado, vem chegando agora o Envy, separa agora a equipe da Loud, tirou um pouquinho mais pra trás, ele consegue fazer a entrada, o muro não funciona porque a Loud vem voltando, já caiu o primeiro, caiu o segundo, pode cair ainda mais, a Fúria resistiu, a Fúria lutou, mas agora a Loud triunfa na batalha! A Loud pode tancar e tentar fechar. Eles vão tancar. Vamos ver quem é que vai começar. É o Cells aqui, eles vão batendo em cima agora dessa torre. Já entra agora a flecha de cristal, o robô pode ser eliminado. A torre cai, Nexus sai exposto, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Depois de sofrer, depois de sangrar, a Loud volta a vencer! Então, hoje a gente jogou contra a Loud, a gente tinha uma comp que a gente dependia bastante de um early bom, a gente não teve um early bom, a gente não conseguiu pressionar a bot do jeito que a gente queria, e aí a gente acabou jogando um jogo que foi uma batalha ali, tentando subir uma pedra numa montanha, foi duro, quase conseguimos voltar, no final a gente falhou. Acho que pra amanhã é assistir esse jogo, ver o que a gente fez de errado, porque nunca era pra ter chegado nesse ponto, da gente ficar atrás num jogo desse, e dar tudo de si aí, conversar, pra amanhã ter um jogo melhor do que foi hoje. Vai chorar. Vai estar louco.
A parte mais feliz da minha semana é sexta-feira, quando eu vejo que tem muita cena do Gucci. Não, para de meter o louco. É sério? Gosta de mim? Eu gosto demais, cara. Então, mas o Gucci tá de pé. Senta no meu colo aqui, Gucci. Te contar umas histórias da minha época. Não, fora de jogo, sobre League of Legends. É que dentro de jogo eu não enxergo as coisas que eu enxergo fora do jogo, entendeu? Dentro do jogo eu sou um cavalo com uma viseira. É um sapo cego? Não, eu sou um cavalo. Fúria! O mundo é fúria! Do confronto entre Fúria e Kabum. Os dois times já estão posicionados, ninguém vai tratar nenhuma gracinha. Ele tava, talvez... Eita. Gucci passou direto! Olha, pula pra cima, Wave, levaram! Wave é o nome do First Blood, a Fúria começa muito bem. Desse jeito o Scary não bota medo em ninguém. O Ayu já parou ali pra fazer a linha de frente. O Alvo lá atrás em cima do Trigo, só que o Giggs já era pra ele. O Trigo também foi eliminado, então o Ayu vai correndo atrás tentando pegar o Raven e o Scary. Chegou o Gucci na parada. O Scary já era e o Raven tá vendido, ele usa um flash, mas é perseguido, o Gucci se afasta, tem muita lança cravejada nele, não deu o dano que precisava e o Raven conseguiu eliminação! Ninguém mais esperava, agora sim, tomou lentidão, é detonado! Vamos ficar ligado, de olho, porque a Fúria inicia o objetivo, o Ayu toma, mas ele não atropela ninguém, o Giggs, o Scary e o Raven vão fugindo pela parte inferior do mapa, o Raven puxou seu companheiro, joga no meio do time da Fúria, é a bicuda! Que lindo decreto! O time da Kabum encaixa a luta, mas tem um pouco de volta, porque o Wave vai pulando pra cima do time da Fúria. O foco é o Raven que vai tentando sair da morte do Sion. Olha a entrada do Scary, ele acaba sendo eliminado. O Yuri vai perseguindo, o Gucci tá no meio de dois jogadores. Vai tentar uma jogada, as aranhas vão perseguindo. Yuri pula pra longe, ainda assim é perseguido no rapel. Gucci vem dos céus, garante a eliminação! E a galera da Kabum quer porque quer o seu ponto de aula. Achou o engage! O alvo é o Ayu, ele usa um flash instantâneo. É difícil matar o Ayu. A Kabum tem que tomar certo cuidado. Agora a FNB, que tomou aquela bicuda. O dano da Kabum entrou! Entrou muito forte! São duas eliminações instantâneas! Eles continuam perseguindo o Gucci e o Ayu. O Gucci tá muito na alma. Scary joga aquela onda sônica. Mas o time da Kabum vai direto pro Barão. Ayu para ali. Vai tentar um engage. Ele queria o Raven. Não conseguiu atropelar. O Scary tá posicionado. Vem na bicuda. Jogou todo mundo pro alto. FNB e o Ayu já foram detonados. Chegou o Lonely. Mandando aquele balaço pra assustar o time da Fúria. São 3 jogadores da Kabum que foram cercados. Tem um teleporte chegando. Será que dá tempo? O Yuri brilha pra poder ganhar tempo. O Trigo dá de cara com o Lonely. O Lonely vai detonando ele. O time da Kabum vai voltando pra cima da Fúria. Estão vindo pra torre de Nexus. Será que acaba? O Raven tá posicionado. O Giggs também. O Wave vai saindo. O Gucci conseguiu acertar o casulo. Ayu é o alvo. A primeira torre e a segunda já se foram. O Nexus tá pelado. Mas o time da Fúria briga. Scary com uma bicuda. Vem pra GG. Vitória da Kabum. Continua embolada, a Fúria não assume a frente porque acabou que ganha, continua na cola, aí nos Acho que a gente não conseguiu executar bem o que a gente tinha na mão, a gente tomou muitas decisões erradas, assim, como time, no mapa e tal, e acho que a gente mesmo se colocou em situações ruins, não levou a gente a perder, mas acho que isso não reflete, o resultado dessa semana não reflete o que a gente mostrou nos treinos. Acho que a gente teve a melhor semana by far, desde que a gente começou a treinar essa semana. E a gente vem de 2 resultados bons da semana passada. Então acho que é manter o que a gente está fazendo, ser incisivo nos erros que a gente cometeu nesse final de semana e melhorar no próximo, né? A gente não pode mais errar. Ontem eu beijei sua boca indiretamente. Ô, Trigo, para de gemer, viado. O Brad tá gravando aí. É isso que ele gosta, não? Ele gosta disso aí.